Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje no estúdio aqui da Pinga Fogo, com ar-condicionado, que tá um calor da Zâmbia hoje, hein? Meu Deus do céu. Tudo certo com vocês? Vamos falar um pouco de São Paulo. São Paulo que está se preparando para enfrentar a equipe do Bragantino pelas quartas de finais do Campeonato Paulista de 2026. Jogo em Bragança Paulista. São Paulo que precisa aí de um resultado para avançar. A única vantagem que tem a equipe do Bragantino é jogar em casa. Mais nada. Mas a gente sabe que o São Paulo tem tido dificuldades em Bragança Paulista para vencer do Bragantino lá, não é mesmo? Mas vamos falar do São Paulo, um pouco dos bastidores. Vamos falar um pouco de Felipe Coutinho, porque tem muita gente aí colocando que seria uma boa e tal. Vamos falar um pouco sobre o Coutinho. Vamos falar também sobre a história do Marcos Antônio. Parece que o Flamengo não desistiu, ou o Flamengo teria acordado aí um salário milionário com o Marcos Antônio. E também tem a situação do Yang e do Alisson. A gente vai falar sobre essas duas situações, além de duas renovações que o São Paulo está fazendo. Hugo, você vai falar de novo de Sabino e Luciano? Não, não vamos falar sobre eles hoje não, tá? Até porque já deu, a gente já sabe que eles vão renovar com o São Paulo e aí não tem muito mais o que fazer, né? Então, enfim, você que tá chegando, deixa o like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos aqui com o nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor, o nosso Full Japa Tricolor, beleza? Bom, convido vocês também a seguir a gente no Instagram, não é mesmo? No Instagram do Fusarca Tricolor, @Fusarca Tricolor FC, no Instagram do Japa Tricolor, @Japa Tricolor, beleza? Tá aqui do lado, aqui hoje tá pertinho, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Vamos lá, gente, vamos falar sobre... Pô, vai lançar Pânico 7, hein? Meu Deus do céu. Mas eu tô mais afim de assistir o filme do Mario. Enfim. Que Mario? Ah, rapaz, o Mario World, aquele mesmo, né? O 2. Ó, vamos lá. Vamos falar sobre São Paulo, que eu tô entrando no Twitter aqui, no X, só pra ver se de repente deu uma mudada em alguma coisa, né? Porque eu vi as informações antes de sair de casa. É mais ou menos isso mesmo. Vamos lá, vamos falar então do São Paulo Futebol Clube? Vamos começar falando sobre essa história de Felipe Coutinho. Ô, gente... Já diria aquele meme, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Gente, Felipe Coutinho no São Paulo hoje é um negócio que não dá pra aceitar, né? É um jogador que é muito bom tecnicamente, é um jogador extra classe, aquela coisa toda, mas eu não sei se ele tem ainda aquele vigor para trabalhar no meio-campo do São Paulo. Mas por que você está falando isso? Porque a gente precisa lembrar que o meio-campo do São Paulo hoje é um meio-campo muito operário. É um meio-campo muito... Não gosto muito da terminologia, mas... terminologia. Não gosto muito, mas é box to box, né? É os famosos boxers to boxers. E o Felipe Coutinho tá saindo do Vasco. E tem uma outra coisa. Uma outra coisa que o Coutinho não duraria também 2 semanas no São Paulo. Sabe por quê? Ele diz que tá saindo do Vasco por causa da pressão, né? A cabeça não tá legal, aquela coisa toda. Ele escolher o Vasco, ser julgado, né, por inúmeras pessoas, por algo que não faz parte do meu caráter, é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe... essa frase, quem me conhece sabe, é uma frase meio complicada, né? Mas, enfim... tá com a cabeça cheia, tá complicado. Tô lendo aqui alguns trechinhos do que ele postou nas redes sociais, né? Enfim, fala que com o coração apertado, tá indo embora, né? Tá cansado mentalmente. Aqui que pega, ó. A verdade é que eu estou cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar. Tá. Você imagina o Coutinho fazendo um jogo ruim com a camisa do São Paulo. Rapaz do céu, mas não ia sobrar nada. E aí a cabeça dele mental, que já tá bagunçada no Vasco, no São Paulo então. Porque nós somos uma torcida
boa parte da torcida do São Paulo é uma torcida que acaba cobrando bastante, né? Cada um com o seu jeito. Tem uns que cobram demais, outros que cobram de menos e outros, aí, bem poucos, que não cobram. Mas a torcida do São Paulo, de modo geral, os colegas da mídia alternativa, aqui que tem canais no YouTube e demais mídias, eles acabam cobrando demais. Nós acabamos cobrando demais, porque eu cobro muito. Então, assim, o Coutinho no São Paulo não daria certo. Ele não aguentaria. Porque, às vezes, até jogando bem, a gente dá uma cutucada, né? Aquela coisa toda. Porque aí a gente chega com o Coutinho, por exemplo, vindo aquele cara extraordinário, Liverpool, né? A seleção brasileira, aquela coisa toda. E aí, se de repente ele não entrega mais isso, questão de idade, físico, enfim, a gente vai ainda remeter aquele Coutinho e vai querer cobrar o cara. E tem que cobrar, porque a gente cobra de quem pode entregar algo, né? A não ser que o cara não esteja fazendo nenhum mínimo. Mas o caso do Coutinho, a gente sempre espera muita coisa, né? Então, vamos ser sinceros. Acho que o Coutinho no São Paulo, ele não aguentaria. Ele não aguentaria jogar no São Paulo, não. Sendo bem sincero. Não sei. Posso estar também ficando maluco aqui. Ele pode tirar de letra por ter jogado no Vasco. Tem essa parte também, né? Enfim. Felipe Coutinho no Vasco, 81 jogos, 72 como titular, 17 gols, 7 assistências, 24 participações para gols, 17 chances criadas, 128 passes decisivos, 86% de passes certos, 65% de passes longos certos, 89 dribles certos, nota 7.14 no aplicativo do Sofá. Eu preciso só lembrar uma coisa, que o Cauli tem nota 7 no aplicativo do Sofá, 7 ponto alguma coisa. E aí, o Cauli, ele tem mais... ele tem números muito parecidos com o do Coutinho. Tudo bem que o Coutinho no Vasco, aquela coisa, eu entendo tudo isso. O Cauli que foi apresentado vai jogar com 80, hein? Camisa 80 pro Cauli. Gostei dessa numeração diferente aí do nosso queridíssimo Cauli Peixoto, o Conceição. Eu nem sei se é o Cauli Peixoto que canta Conceição, gente, mas eu falo do mesmo jeito. Tô tentando achar aqui os números do Cauli, mas como ele foi apresentado ontem, então a maioria das coisas são frases dele, né? Com as falas dele, né? Mas enfim, mas eu lembro que ele tem nota parecida com isso aí, 7.06, se eu não me engano, e números muito próximos aí ao do Coutinho, né? Agora, o que dá pra imaginar é que o Coutinho, pelo que ele disse aqui, né, deve ficar um tempo parado. Serviria pro São Paulo? Claro que serviria, né? Mas aguentaria jogar no São Paulo? Aí é que é o porém. Eu acho que não. Eu acho que o Coutinho não aguentaria jogar no São Paulo Futebol Clube. Mas ele jogou pelo Vasco, então pode ser que ele aguente bastante. Enfim, e aí, você gostaria de ver Felipe Coutinho com a camisa do São Paulo Futebol Clube? Deixe aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião, tá bom? Bom, por falar em Coutinho, Cauli, meio-campistas, vamos falar do Oscar. Eu tava vendo aqui, apareceu uma atualização sobre o caso Oscar. O Gabriel Sá traz a atualização que a dívida do São Paulo com o Oscar, contando direitos de imagem e luvas, ultrapassa 10 milhões de reais. As partes que ainda não encontraram a solução para resolver esse imbróglio não querem levar o caso para a justiça. Tava saindo aí alguns grupos de WhatsApp que o Oscar ia abrir mão de 53 milhões, aquela coisa toda. Se eu não me engano, 53 milhões era o contrato dele todo, né? Algo do tipo, não sei. Mas que o Oscar vai ter que abrir mão de alguma coisa, isso ele vai ter que fazer, né? E a princípio, o Oscar é aquele típico jogo. A princípio não, ele sempre foi. Ele deixou muito claro isso, que ele joga pelo dinheiro. O futebol para ele é um trabalho, ele leva isso aí a parte extrema mesmo. Não tem a questão da emoção, não tem a questão do coração, como diz o coach. Eu sou Vasco, então não quero mais me desgastar, vou sair do Vasco para não queimar ainda mais o meu filme, que eu não aguento. Beleza. Igual o Alexandre Pato, que abriu mão de 36 milhões, né? Para estar no São Paulo, enfim. O Oscar não tem isso não, ele não quer nem saber. É vida que segue, vambora, e vamos que vamos. Quero meu dinheiro, meu dinheiro. E é assim que funciona. Por isso, ainda não terminou a negociação da aposentadoria do Oscar com a camisa do São Paulo.
Enfim, vai chegar uma hora que alguém vai ter que ceder nessa parada aí, gente. Não tem o que fazer. Alguém vai ter que ceder. Enfim. Bom, nós falamos do Oscar, falamos do Coutinho. Vamos falar sobre o Flamengo, que teria feito aí uma proposta salarial de cerca de 2 milhões de reais mensais pro Marcos Antônio. O São Paulo hoje paga menos da metade disso, mas vai dar um aumento para o jogador. E a ideia do São Paulo é vendê-lo apenas para o futebol europeu. O Flamengo tem dinheiro, gente, é aquele negócio, tem muito dinheiro, o Flamengo tem a oportunidade, tem o money, não adianta. Então quem tem dinheiro sempre vai querer as coisas do seu jeito. E o Flamengo tentou lá o Caio Jorge com o Cruzeiro, não deu certo, o Cruzeiro fez jogo duro, o Cruzeiro também com dinheiro, agora eles tentaram vir no quebrado, né, no São Paulo, aquela coisa toda, né, não, eles estão lá, coitadinho, vai dar certo, vamos lá e dar 2 bicas nele, tá tudo certo. Aqui não, Tico, aqui não, viu? São Paulo, jogo duríssimo pro Flamengo, já avisou que não vai vender, vai renovar com o Marcos Antônio, não quer nem saber e só vende pra Europa, e tá certo o São Paulo, nada de reforçar rival, chega. Mas se bota a mão no bolso. Bota muita mão no bolso. Não é quirelinha, não é trocadinho, não. Bota muita mão no bolso. E tá na hora também do São Paulo dar um basta, um ponto final no Flamengo, né? Chega, vamos passar fora. Chamado passar fora no Flamengo também. Viu? Tá bom. Eu tentei dos jeitos mais legais, pra gente ter uma boa relação. Tentei do jeito mais legal. Não vou vender. Não vou. Porque a primeira oportunidade que você teve, você entregou o Alan pro Corinthians. O Flamengo lascou o São Paulo de 2 jeitos. Presta atenção. Primeiro, eu era contra a chegada do Alan, mas o São Paulo não queria. Beleza. Então aí fez jogo duro por causa do Marcos Antônio. E aí? O Corinthians entrou na parada, fechou o negócio. O Alisson não conseguiu ir pra lá, aí levaram o outro. Agora nós estamos com um encosto chamado Alisson. O Flamengo bota pressão, aquela coisa toda. Enfim, quero muito saber de você aí, o que você faria, como você falaria pro presidente do Flamengo, né? Fala, viu, não tem como, né? O diretor de futebol lá, o José Bota, aquela galera, já foi, gente, tá tudo certo. Enfim. Bom, falamos do Alisson. Vamos então, solicitamos o nome do Alisson, vamos então falar um pouco mais de Alisson. O Alisson que tá numa sinuca de bico, porque fez lambança, fez cagada, não merece mais vestir a camisa do São Paulo, ponto. Tá lá treinando. Mas a ordem é para que não relacione. O pessoal não quer ver o Alisson em campo. E olha que o Alisson poderia ser útil, né? Apesar que não tava jogando nada, né? Porque o São Paulo parece que tá de olho num camisa 8 agora, né? O São Paulo pretende aí recuperar o Negrucci, o Luan e o Pablo Maia como os camisas 5. E tá atrás de um camisa 8, que poderia ser o próprio Alisson. O Crespo está tentando aí encaixar o Felipe Negrucci nessa parada para ser o 8, mas o Alisson poderia ser esse camisa 8 também. Mas resolveu ir atrás do Dorival, se lascou e agora tá aí, escanteado. A janela essa janela de transferência vai se fechar para você poder inscrever jogadores. Se eu não me engano, no começo do mês agora fecha, do mês de março, não é isso? Se eu não me engano é isso. Se acontecer, eu quero saber o que o São Paulo vai fazer com o Alisson. O staff dele já sabe que ele tem que procurar um outro time. O que vai fazer com o Alisson agora? O Alisson, ele está numa sinuca de bico e vai virar um encosto pro São Paulo. Vai virar um problemão. O São Paulo precisa entregar o Alisson. Agora sim. Eu sei que o São Paulo quer ganhar dinheiro, quer esfolar o Alisson, porque ele merece, né? Jogou fora toda a história que ele tinha com a camisa do São Paulo, mas vai chegar uma hora que o São Paulo vai ter que abrir mão de algumas coisas, assim como no caso do Oscar, vai ter que abrir mão se quiser se livrar do problema. Tem horas que o importante é você não ter mais o problema. Esse é o importante. Mas eu vou sair no prejuízo. Não tem problema, saia no prejuízo agora. Para depois isso não piorar. Para depois não virar algo pior. Então acho que esse é o ponto. Acho que precisa deixar isso claro. Precisa botar os pingos nos is e falar pro Alisson, cara, vá pra onde você achar que tem que ir. Um empresário do Caio Matheus, do Caio Obinha, não conseguiu pra ele ir lá pro Real Múrcia, na segunda divisão da Espanha,
Não é possível que o empresário do Alisson não ache um time em Portugal para ele jogar, não ache um time na segunda divisão da Espanha, no Campeonato Francês. Enfim, não é possível. Então assim, ó, área, irmão, se vira, ó, toma atento e vaza embora. Não tem o que você fazer mais no São Paulo, Alisson. Você tá se tornando um problema para você e pro São Paulo. Apesar que quando você tentou fazer alguma coisa, você fez errado, né? Enfim. Podia ser um café, mas é água. Vontade de um café. Fui na cozinha aqui agora, achando que tinha café. As 2 garrafas de café limpas no escorredor, assim. Como é que tomaram tudo café? Deixaram sem. Depois eu vou fazer café. Enfim. E falando do Yang, o Yang também tá com um probleminha aí na questão de renovação. Por quê? O seu empresário teria ficado chateado, bravo, que o São Paulo trouxe o Carlos Coronel. Porque aí ele imagina, o Yang vai perder espaço. O atleta não vai jogar. Então o que ele já pensou? Em começar a articular a saída do Yang. E parece que vai oferecer lá para Portugal. E parece que o Yang deve ter entrada lá no futebol português. Tem gente que parece que tem interesse. Então assim, se o Yang tem entrada, o pessoal tem gosto pelo Yang, também que é goleiro, jovem, alto, aquela coisa toda, mas o Yang parece que pode estar indo para o futebol português. O São Paulo quer que ele permaneça, quer que ele fique, mesmo com a chegada do Carlos Coronel. Porém, o empresário do Yang acha que está um pouquinho complicado essa situação. Enfim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ah, não, perdão. 2 renovações, olha só, 2 renovações. O São Paulo vai discutir na próxima semana as renovações de Jonathan Calleri e Lucas Moura. Lembrando que o Jonathan Calleri já avisou que quer encerrar a carreira no All Boys, que é o seu time do coração. Então ele não deve estender por muito tempo o seu contrato. Já o Lucas, esse sim, quer terminar a carreira por aqui, então pode ser que se estenda um pouquinho mais aí os contratos de Jonathan Calleri e também Lucas Moura. Lucas um pouquinho mais, Calleri um pouquinho menos. Eu acho que esses 2 têm que renovar sim. E eu queria saber a sua opinião. Você renovaria os contratos de Lucas Moura e Jonathan Calleri ou toca no Calleri que é gol? Deixa nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Agora sim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se aparecer por hype, você hype aí esse troço. A gente volta a gente volta amanhã. Amanhã tem mais vídeo aqui no nosso canal. Combinado? Forte abraço!